A paz do Senhor Jesus a todo o povão, esse povo querido. E você pode aí, nesta oportunidade, você vai ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, tá certo? Quero deixar aí uma palavra de Deus a todo esse povão que estão aí aguardando, sempre aguardando uma palavra para a glória de Deus. Pois no livro de 1 João, capítulo de número 5, e o versículo de número 14 e o 16. Nós vemos aqui, aliás, vamos deixar o 16, o 17 e o 18. Diz assim: se alguém vir o seu irmão pecar, e o pecado não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que pecarem para a morte, pois há pecado que é para a morte. Então por esses eu digo que nem ore por ele. Versículo 17: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então você observa aqui nesta passagem bíblica do que o apóstolo João ele relata sobre o pecado que ele é perdoado e o pecado que não é perdoado. Nós estamos vivendo um tempo que pecado ele tem 1000 disfarces, entendeu? Por exemplo, as pessoas elas procuram dar um nome ao pecado, como se diz que possa soar bem. Um exemplo, uma pessoa que adultera, então para dizer a palavra adultério, então é preferível falar um caso de amor, quer dizer, soa melhor, soa bem. Um exemplo, ladrão, ele furtou, ele não roubou, ele furtou, ou ele burlou, quer dizer, muda a frase para não ficar muito pesado. Você entendeu? Então nós vivemos esse tempo em que o pecado ele tem 1000 disfarces. Mas uma coisa é certa, que pecado continua sendo pecado, independentemente de qualquer coisa. O pecado ele é pecado. Um exemplo: nem todo erro ele é pecado. Existem falhas, muitas vezes o homem ele falha, e nem todas as falhas que o homem tem é pecado, e nem todo pecado ele é uma contravenção, e nem toda contravenção ela é crime, entendeu? É crime de forma alguma, pois todo crime e contravenção e pecados são erros, e nós precisamos lutar para que venhamos evitá-lo, para que nós não tenhamos consequências na nossa vida. Agora, uma coisa é certa, que cada um tem os seus efeitos e as suas penalidades diferentes, sem dúvida. Isto aí não tem como o homem fugir desta realidade. Isto é uma realidade. Um exemplo, você vê aqui nesse texto, nesses versículos que eu li aqui, no livro de 1 João, capítulo 5, o versículo 16, está citando que tem pecados que ele é para a morte. Existem pecados, como está em Mateus, capítulo 12, o verso 32, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que são pecados que são imperdoáveis. Não existe perdão, nem aqui e nem no porvir. Pois é uma realidade. Um exemplo, o pecado, você observa a diferença dele pela penalidade e pelo grau que ele é cometido. Por exemplo, o pecado hoje, ele caiu da moda. Hoje nada mais é pecado. Nada mais é pecado. Por exemplo, o meu tempo, quando eu estudei pela Ibetel, Suzano, e o escritor, ele citou, na matéria de Apocalipse, ele citou que nos últimos tempos
nos últimos tempos iria ser liberado quase tudo. Por exemplo, o homem pode liberar o que ele quiser, mas a palavra de Deus nunca ninguém vai conseguir mudar ela. Isto é uma realidade, pois tanto é que existe pecado para a morte, como existe pecado sem perdão. Um exemplo: nem todos se encaixam nessa categoria, pois a lei de Moisés determinava penas diferentes, conforme a gravidade do pecado que a pessoa cometia. Então as penalidades eram diferenciadas. Uma das formas de distinguir um pecado um do outro através da consequência de cada um, pois isso existia nos dias de Moisés. Pois era uma realidade. Um exemplo que eu quero deixar a todos vocês é quando você olha para as pessoas. Só eu aprendi na matéria de teologia sistemática. Então o nosso professor, que deu aula para mim na época, ele citou uma coisa tão interessante, que assim como diferencia as raças, vamos dizer, de cachorro, de animais, de seres humanos, por exemplo, assim também o pecado, ele vai distinguir o seu grau através do ato cometido e através da gravidade do pecado. Pois é uma realidade e clara. Pois uma coisa que é evidente: o pecado, ele é maligno e ele deve ser evitado, porque o agente, por exemplo, o produtor, o pai do pecado foi o diabo. Pois quando Jesus, ele diz no livro de João, capítulo 8, 44, que todo aquele que satisfaz o desejo do diabo é dele, é do diabo. Então ele já relacionou muito bem. Por quê? Porque todo aquele que faz a vontade do diabo e vive no pecado, ele é do diabo. Ele pode estar na igreja, ele pode ser crente, ele pode ser quem quer que seja, ele está fazendo a vontade do diabo. Então ele é do diabo. João 8,44, quem disse isto foi Jesus. Pois é uma realidade. Pois uma coisa é certa, amados: o errar é humano, pois isso está correto, mas pode trazer consequências, sentimentos e de conformações com o erro. Quantas pessoas que o errar é humano, então ela aproveita a oportunidade para viver uma vida de erro. Aproveita a oportunidade. Não, errar é humano, então vamos aproveitar. As coisas não são bem assim. Existe um preço, existe um pagamento por trás de cada pecado. Pois é uma realidade. Pois todo pecado, ele desagrada a Deus. E eles são classificados. Tem duas classificações: pecados de maldições e pecados de abominações, ou abominação. Então esses pecados, eles se difundem, eles têm os seus graus, e eles têm as suas diferenças, pois é uma realidade, e muitas vezes as pessoas não conseguem detectar e analisar as coisas. Por quê? Porque justamente precisa de algo muito maior para que Deus venha fazer alguma coisa, que Deus possa trabalhar. Pois é uma realidade, amados. Quando olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a importância que ela tem, por exemplo, os pecados de maldições eram pecados terríveis. Por exemplo, a abominação eu já citei há muito tempo atrás, já citei em alguns lugares, tá?
porque na verdade eu não prego, como se diz, eu não prego uma coisa só. Tem 10 igrejas para pregar em cidades diferentes, eu prego a mesma mensagem, uma comida requentada, não. Em cada uma delas eu vou pregar uma palavra que Deus revelar em cada uma delas. Pois é claro, pois os pecados de maldições, os pecados de abominação, é a mesma coisa de você pegar um prato com arroz, aquele arroz bem feitinho, entendeu? E você pegar a mistura, você colocar fezes e um suco, um copo de vômito. Isto é abominação perante os olhos de Deus. Pois Deus, Ele abomina. Pois quando nós olhamos para a palavra de Deus, assim como você pode anojar-se disso, também Deus anoja-se do pecado de abominação, pecados de maldições. Pois é bem claro, um exemplo, nos dias de Elias, quando Elias chegou, e quando Jeú chegou e olhou para cima do terraço que Jezabel estava lá, ele disse: tem alguém aí que teme o Senhor Deus? Então pega essa maldita e lança ela de cima para baixo. Pecado tem que ser tratado como pecado. Pecado não tem que ser tratado como um bichinho de pelúcia. Pecado não tem que ser tratado como um bichinho de estimação. O pecado, ele tem que ser tratado como pecado. Pois é uma realidade. Pois naquele tempo havia uma devassidão violenta no meio do povo. Pois a Bíblia é bem clara. Quando você olha para a palavra de Deus e você vê a importância que ela tem, a Bíblia, a palavra batendo contra o pecado. E era justamente o que acontecia naqueles dias, pois a situação era tão terrível que foi diferenciado os pecados de maldições e os pecados de abominação, pois havia muita prática pecaminosa no meio do povo de Israel. Por exemplo, no capítulo 18, a palavra de Deus revela, no livro de Levítico, nós encontramos quando Deus fazia uma condenação terrível em cima do povo, pois a condenação de Deus era tão tremenda em cima do povo, que o povo vivia uma vida desordenada, pois havia ali alguns pecados de maldições. Pois quando Deus, no capítulo 18, versículo 5, ele disse assim: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Pois era uma forma de revelação que Deus se revelava para o homem, pois a Bíblia relata no capítulo 18, sobre os pecados de maldições que havia e que era uma coisa abominável aos olhos de Deus. Nenhum homem chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez, porque eu sou o Senhor. Pois ali nesse capítulo 18 relata que não poderia descobrir a nudez do pai, nem a nudez da mãe, de ninguém, não, nem da sua mãe, não poderia descobrir a nudez da mãe,
não descobrirá a nudez da mulher do seu pai se fosse uma madrasta, não podia descobrir a nudez da mulher do seu pai, não podia descobrir a nudez da sua irmã, nem do pai, nem da mãe, nem daqueles que eram nascidos na sua casa, pois era abominação perante ao Senhor. Pois a palavra de Deus era bem clara, não poderia descobrir a nudez de ninguém que fosse parente, ninguém, nem de tia, de ninguém, pois era abominação perante ao Senhor. Pois a Bíblia era bem claro, pois o homem, quando ele aproximava de uma mulher, no capítulo 18 do livro de Levítico, fala que a mulher estava nos dias dela com fluxo de sangue, pois o homem era contaminado pelo pecado, pela imundícia. Ele não poderia descobrir a nudez da mulher nos dias da sua menstruação. Por quê? Porque ele se contaminava. Ele se contaminava. Pois era abominação, o povo de Israel não podia, um homem, como está aqui nesse capítulo, pois um homem no capítulo 20 não poderia deitar com outro homem, era abominação perante ao Senhor. Pois era a lei de Deus, era uma coisa tremenda. Pois a Bíblia diz, a Bíblia relata que a terra se contamina, e diz a Bíblia que Deus visita a sua iniquidade. Está em Levítico 18 e versículo de número 25, pois a Bíblia diz que Deus visita a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores, porque Deus, Ele é justiça, Ele é justo. Pois qualquer homem que ele trouxesse abominação para a terra e a terra fosse contaminada, pois a Bíblia diz que a terra vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou as nações que nela estava antes de vós, que a terra venha vomitar. Pois Deus era justo e é justo na sua palavra, pois é uma realidade, meus amados. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância que ela tem, pois Deus condenava a idolatria, como está em Provérbio, Levítico capítulo 26, o versículo de número 30, o capítulo 7 de Deuteronômio, a Bíblia relata o versículo 25 a seguir. A Bíblia fala nesse capítulo: não meterás na tua casa abominação, que você não venha dizer, isso não vai apegar a mim, isso não me faz mal, a sua casa fica contaminada pelo pecado. Quantas casas que estão contaminadas pelo pecado e as pessoas fazem vista grossa, como se diz a palavra, não importa mais para muita gente, para a maioria. Pois é uma realidade, amados. Pois a idolatria, ela tem mudado. Se você olhar Romanos capítulo de número 1, você encontra no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando criatura no lugar do Criador, que é eterno e bendito. Então trocaram o lugar de Deus. É como está no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, quando Ezequiel tem aquela visão e ele vê a imagem dos ciúmes dentro do templo. Dentro do templo ele vê a imagem dos ciúmes. E hoje, infelizmente, a idolatria é uma idolatria moderna, pois o homem tem tomado o lugar de Deus. O lugar de Deus o homem tem tomado.
Só que tem uma coisa, a glória dele, como está em 2 Coríntios 4, ele não troca com ninguém, porque ele é soberano. Pois é uma verdade. Pois nós olhamos, a idolatria tinha esta predominância. Um exemplo, todo aquele, como está em Deuteronômio capítulo 17, e o versículo de número 1, a Bíblia relata quantos que levavam animais coxo. Por exemplo, não sacrificará ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito algum, pois a abominação é para o Senhor teu Deus. Pois é interessante, por exemplo, nos dias de Malaquias, a situação era tão terrível que os homens, eles estavam em uma situação tão terrível que, infelizmente, a situação era tão degradante que a Bíblia relata que eles cansaram de Deus. Lá no capítulo 1 do livro de Malaquias e no capítulo 2 do livro de Malaquias, Deus se enfadou do povo. No capítulo 1 eles se cansam, e no capítulo 2 Deus se enfadou do povo, pois a Bíblia diz que a mesa do Senhor estava impura, porque eles levavam os animais defeituosos para oferecer ao Senhor. Pois era desta forma e deste jeito que eles faziam naqueles dias. E eles não estavam preocupados. Por exemplo, não prestava para eles, leva, oferece ao Senhor. Para mim não tem importância, tanto faz como fez, leva e oferece ao Senhor. Pois era desta forma. Pois naquele tempo, pois a Bíblia, Deus ele condenou e condenava lá no capítulo 18 do livro de Deuteronômio e o versículo de número 8 a seguir, a Bíblia relata que era abominação as pessoas consultarem mortos. A necromancia, que era consulta de mortos, que foi um livro dos Macabeus que foram abolidos no concílio de Trento, foi tirado. Você observa bem que havia esta prática, como havia a prática da rabidomancia, a prática da hidromancia, que era por meio de águas. Então o que acontece? Esta prática, este livro foi tirado, era abominação ao Senhor. Por exemplo, a gente se entende quando Paulo, o apóstolo, ele rogou a Deus que Deus abençoasse a família de Onesíforo, é porque este homem dava a entender que ele já havia morrido. Não que o apóstolo Paulo estava venerando ou estava consultando mortos, mas Paulo pediu que Deus lembrasse do que este homem fez por ele quando ele estava na prisão, e abençoaste a sua família pelos benefícios que ele fez por Paulo quando Paulo estava preso. Pois era. A Bíblia é bem clara. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância, pois a Bíblia ela revela, por exemplo, quantas coisas que as pessoas agem de má fé. Quando fala em Provérbios, no capítulo de número 11 e o versículo 1, que diz que a abominação é para o Senhor
o peso, abominação, a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Por exemplo, quantas pessoas hoje que vivem de engano, vive de mentira, vive de fracaltua, enganando um, enganando o outro, ludibriando um, passando a perna em um, passando a perna em outro. Pois infelizmente estamos vivendo esse tempo. As pessoas mentem, quantos que mentem para usufruir lucros para si? E muitas vezes acha que vai passar batido. Não, a sentença, o juízo de Deus, ele chega. Ele chega. Pois a gente tem que lutar. Temos que lutarmos para que Deus venha fazer alguma coisa na nossa vida. Pois é bem claro, quando olhamos para a palavra de Deus, pois o homem, como está no Salmo de número 5 e o 6, o homem fraudulento, o homem sanguinário, pois é abominação ao Senhor, pois Deus ele abomina. Por exemplo, quantas pessoas que usam a perversidade da boca, a perversidade da língua. Se você olhar os Salmos de número 15, você vai ver, Senhor, quem é que vai entrar no seu lugar santo? Quem que vai estar lá? Quem que vai entrar lá? Quem é que vai estar lá? Pois a Bíblia, ela é bem clara quando nós olhamos para os Salmos de número 15. Quem é que vai entrar lá? Senhor, quem vai habitar no seu tabernáculo? Quem vai morar lá? Aquele que anda em sinceridade. Está lá no versículo 2, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, pois a Bíblia relata no livro de Efésios capítulo 5 e o versículo de número 9, que o fruto do Espírito está em toda justiça. Por isso que a Bíblia revela no capítulo 6 do livro de 1 Coríntios e o verso 9, a Bíblia relata que todos aqueles que são injustos não herdarão o reino de Deus. Quem vive na injustiça não herdará o reino de Deus. Por isso que o salmista traz um retrato interessante. Aquele que fala a verdade no seu coração. Pois é, a realidade é esta. Ainda diz aquele, no versículo 3, que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quer dizer, se alguém fala mal de alguém para você, e você sabe que a pessoa é inocente, e você aceita, você está descartado do tabernáculo eterno. É uma coisa simples, você está vendo? Imagine as outras. Aqui cita até aqueles que não emprestam o seu dinheiro com juros para receber lucros, com juros para receber, porque além do Evangelho, além de Cristo, é o amor. Cristo, ele cumpriu a lei, ele revogou a lei, mas em Romanos 10 e 4, a Bíblia relata que ele foi o fim da lei. Ele foi o fim da lei. Pois a Bíblia é bem clara sobre isso. Agora, quando nós olhamos aqui, um exemplo no capítulo 6 do livro de Provérbios, a Bíblia fala sobre muita coisa aqui interessante nesse capítulo. Aqui em Provérbios, no capítulo 6, a Bíblia traz uma lista. Mas se tiver uma coisa aqui que Deus abomina, nesse capítulo 6, o 11 a seguir, é aquele que semeia contenda entre os irmãos.
Esse sim, a Bíblia relata que Deus abomina, pois Deus abomina, pois é uma verdade claríssima. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos como que ela é importante, pois aquele que semeia contendas, que gosta de fazer confusão, que gosta de intrigas, tem pessoas que gostam de intrigas, tem pessoas que gostam de disputa, tem pessoas que ele quer, como se diz, ele quer expor, ou que ele sabe, ou que ele conhece. E nesta vida, ninguém é melhor do que ninguém. Tem muita gente que sabe de coisas que eu não sei, como eu também sei de coisas que ele não sabe. Nesta vida, seguindo alienado dentro do entendimento, nenhum de nós, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Agora, uma coisa é certa: se tiver alguém que serve a Deus melhor do que eu, ele agrada a Deus melhor do que eu, pois ele é melhor do que eu. Isso você pode ter certeza. Se tiver alguém que faz a vontade de Deus mais do que eu, pois ele é melhor do que eu, porque ele agrada a Deus muito melhor que eu. Isso é indiscutível. Pois na realidade, pois a Bíblia, Deus, a sua palavra, ela é bem clara. Um exemplo, lá em Provérbios 12 e o 22, por exemplo, a Bíblia diz que Deus abomina a mentira. Hoje o que você mais vê são pessoas que vivem na mentira, são mentirosas, são pessoas que não sustentam as suas palavras, são pessoas que falam uma coisa, daqui a pouco vem com outra, são pessoas que hoje ele fala A, amanhã ele fala C. Ele não tem uma palavra personificada. Infelizmente hoje, uma boa parte vive de fingimento, vive de mentira. Pois Jesus falou que nos últimos dias trair-se-ão uns aos outros mutualmente, quer dizer, no geral. Porque falta sinceridade, falta a sinceridade, honestidade. Então, como Paulo escreveu no livro aos Romanos, e também cita lá em Corinto, aos Coríntios, é o que mais falta hoje. As pessoas são desonestas nos seus negócios, desonestas em tudo que faz e acha que vai sair tudo bem. Não, meu amado. Dever, todo mundo pode dever, temos condições de dever. Mas se eu devo e não tenho condições de pagar, então Deus ele sabe. Agora, se eu devo e eu pego o dinheiro, ao invés de pagar, eu vou passear, eu vou andar, eu vou para o shopping, eu vou para vários lugares, então aí sim essa dívida pode me levar para o inferno, ela pode me condenar. Agora, se eu devo e não tenho condições de pagar, e eu não estou usufruindo outras coisas, então Deus vai me julgar por aquilo que é justo, porque Deus é justo. Deus não julga pelo que eu acho, Deus ele julga pela justiça dele, é o atributo dele, embora é um atributo comunicáveis. Porque se olhar no capítulo 2 e 25 do livro de Lucas, você vê que Simeão era um homem justo. A Bíblia relata que ele era justo. Então é a palavra. Uma outra coisa que está lá em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 15, é aquele que justifica o ímpio, tá? Ele justifica ao ímpio, ele condena o justo, estando certo, e justifica o ímpio. Hoje é o que mais tem. As pessoas condenam as coisas que são certas, e aquele que vive errado é justificado, e isto até mesmo dentro de igrejas. Hoje até mesmo no meio do povo. Por exemplo, o cidadão está errado, ele é justificado pelo erro dele. Todo mundo bate palma, todo mundo diz, não, ele é a pessoa, ele é a pessoa. Então todo mundo
chega a uma situação como essa. Agora, deixa eu te dizer para você, só que Deus não. Deus, ele é justo com a sua palavra. Deus é justo. E isto é indispensável, seja quem for, pois o salmista, ele cita nos Salmos, me foge da memória agora, que o ímpio desde o ventre já anda errado, desde o ventre da mãe. E também a Bíblia diz que Deus fez o ímpio para o dia do juízo. Deus não faz nada sem propósito. A Bíblia é bem clara, mas o salmista Davi, no Salmos 39, o versículo 1 a seguir, ele disse assim: enquanto eu estiver diante do ímpio, eu guardarei a minha boca para não delinquir. Eu ficarei calado para não delinquir, para mim não falar as coisas e o ímpio vir me condenar. Pois é certo. E nós vivemos assim. Por exemplo, uma outra coisa, a Bíblia é bem clara no livro de Provérbios, capítulo 5, capítulo 6, o 7, que hoje, infelizmente, se tornou uma coisa comum diante do povo. A prostituição, o adultério, é uma coisa comum no meio das pessoas. E são abominações. Porque abominação? Deus perdoou Davi, sim, Deus perdoou, mas Davi carregou a consequência dele até ele morrer. Depois que ele morreu, continuou a consequência. Deus perdoa, Deus tem o poder de perdoar, Deus tem o poder de perdoar, mas a morte espiritual não tem como tirar. Você vê aí a passagem que li em 1 João capítulo 5, que tem pecados que é para a morte. Um exemplo, eu estudando a matéria antropológica, de antropologia, eu aprendi, e é uma realidade, o espírito, a alma e o corpo são independentes um do outro. Por isso que Paulo, no Gálatas capítulo 5, ele diz que há uma luta, que um se opõe contra o outro, mas quem decide tanto pela alma, pelo espírito e pelo corpo é a alma. Porque lá em Lucas 16, Deus ele trata com a alma. Quando o homem morre, que nem disse Platão, que é uma corda de 3 nós, que se separa, o corpo vai para o pó da terra, para a terra, o espírito volta a Deus, como está em Eclesiastes 12, mas a alma, Deus ele trata com a alma. Então o espírito ele manda mensagem para a alma. O corpo está opinado para o pecado. O corpo quer o pecado. O corpo está voltado às coisas desta vida. Mas o espírito manda mensagem para a alma. Porque se o corpo pegar, o espírito não pecar, o espírito não tem mais como arrancar, não tem mais como fazer nada. É como uma lâmpada que vai queimar. Por isso que na igreja, se alguém roubou, se alguém fez alguma coisa, o irmão pecou, se adulterar, o irmão caiu. E a Bíblia relata que cova profunda é da mulher estranha. Lá cabe a sua dignidade, lá cabe a igreja, cabe os membros, cabe a sua casa, cabe a sua família, cabe tudo. A Bíblia cita como um peixe, capítulo 7 de Provérbios, como um peixe que vai para o anzol, como uma ovelha que vai para a manjedoura e o boi que vai para o matadouro. E a Bíblia é bem clara em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, que assim como os animais, os passarinhos, são inocentes para cair no laço, o homem também não é diferente, é do mesmo jeito. É certa e nós temos que ter isto dentro de nós. Um exemplo, quando o pecado, o homem peca, esse é um pecado
planejado, o homem planeja ele, o homem acerta o lugar, acerta como ir, acerta onde vai chegar, acerta onde vai acontecer o ato. Não é um pecado que você pegou na sua mente, você não queria, e você lutou contra esse pecado, diz, não, eu não queria isto, mas infelizmente fui propenso a isso. Não é isto, é diferente de um pecado projetado. Então a diferença é esta. E nós, como diz o Salmo 119, o versículo 163, que nós, como filhos de Deus, temos que abominar tudo aquilo que Deus abomina, e temos que amar a Deus, pois é uma realidade que tem que estar na nossa vida.